Gênesis 27, eu fiquei devendo o restante da pregação, daquela história que eu chamei de estranha, ou esquisita, e é mesmo, envolvendo coisas seríssimas, que foi a bênção que o patriarca Isaac passou para o filho, no caso, o mais velho, Esaú, um pouquinho mais velho, porque eram gêmeos, mas nasceu antes. Ele tinha direito de nascimento, mas ele vendeu o direito dele, que já preguei aqui há algumas semanas atrás, sobre este assunto, por um prato de comida para o irmão mais novo, Jacó. E anos depois, Esaú quer, aliás, o próprio Isaac quer passar a bênção para o filho mais velho, porque Isaac estava bem velho já e já não enxergava. Então ele pediu para o filho mais velho, Isaac, fazer uma caçada, trazer a caça, preparar uma comida para ele, e ele iria comer, depois então ele abençoaria com a bênção patriarcal. Já explicamos isso, estou só revendo. Até pensei se eu iria ler o capítulo 27 inteiro, resolvi não. Então quem quiser, vá na pregação passada, tá no site, tem áudio, tem vídeo, tudo, e ouça ou leia na sua Bíblia o 27, não agora, né, depois, mas a história mais ou menos essa. E o fato é que a mãe dos dois filhos, Rebeca, estava ouvindo a história, resolveu enganar o marido, enganar o filho Esaú através de Jacó. Então colocou pelos nas mãos de Jacó, para ele passar como se fosse o filho mais velho, Isaac. Esaú, que era peludo, Jacó era liso. Então assim foi. Resumindo, Isaac ficou muito desconfiado, mas no fim acabou se convencendo pelo cheiro e pelo pelo das mãos. E a voz, ele desconfiou que não era de Esaú, e tinha razão, mas acabou então abençoando Jacó, achando que era Esaú. Quando Esaú chega, prepara a comida e entrega para ele, descobrem então que tinha havido ele havia sido enganado, uma farsa, em outras palavras. Por isso é que eu digo que a história é esquisita, porque a bênção de Deus, a bênção que Deus começou dando para Abraão, o patriarca, e Abraão passou para Isaac, e agora Isaac passa para Jacó. Essa passagem aqui de bênção, essa colocação dessa bênção sobre ele, sobre Jacó, sendo feita de uma maneira baseada em engano. Vimos que Esaú chorou muito, mas não se arrependeu, e pediu de alguma maneira que Isaac dissesse alguma coisa com ele, e o que Isaac disse não foi muito bom, apesar que disse que ele ia ser grande e tal, ia viver entre os irmãos, mas o irmão Jacó iria ter a predominância sobre ele, e que ele iria viver da espada. Então foram predições duras para Esaú. Já comentamos isso, e que ele recebeu mais maldição do que bênção. E agora quero complementar, vendo alguns pontos sobre Jacó, o próprio Jacó. Primeiro, indo direto ao ponto, apesar de tudo, apesar do papel muito feio de Jacó em toda essa história, aliás, os 4 fizeram papéis feios, como eu coloquei na pregação passada. O próprio Isaac, o velho, ele sabia certamente que Esaú tinha vendido o direito de primogenitura 40 anos antes para o irmão. Mesmo assim, ele forçou a situação. Ele sabia que Esaú era um homem profano, ele sabia que não valorizava as coisas de Deus. Então, ele insistiu nesta bênção, e uma bênção meia ligada com comida. Então, Isaac não atuou bem. Rebeca não se fala, que enganou o marido e o filho, e usou um outro.
O próprio Jacó participou do engano. E Esaú recebeu uma bênção que não era mais dele, a rigor. Se ele fosse honesto, ele dizia, não, papai, infelizmente não posso mais receber esta bênção, não. A bênção não é minha mais. Eu fiz um mau negócio, mas fiz. A bênção é de Jacó. Mas Esaú, opa, peguei esta. Vou anular minha venda já aqui, porque papai vai me dar a bênção. Então, todos 4 erraram muito. E isso constrange a gente. A família dos patriarcas. E eu estou querendo, e eu disse no começo da pregação passada, vamos tentar colocar alguns pontos para tornar essa história menos esquisita aos nossos olhos, mesmo reconhecendo que talvez não consiga de uma maneira total, mas vou comentar isso no final. Então, comentei que Esaú era um homem profano, comentei que ele estava colhendo o que ele havia plantado, falei isso tudo já. Jacó, apesar de tudo, do engano que ele causou aqui e fez, em contraste com o irmão, ele valorizava as coisas de Deus. Isso é que deve certamente ter tocado o coração de Deus. Esse homem é errado e faz as coisas estranhas, contra o meu jeito de ser, mas ele valoriza as minhas coisas. E interessante que Deus sempre está dizendo nas Escrituras, olhem as coisas espirituais, coloquem em primeiro plano as espirituais. Então Jacó, tudo bem, ele enganou pai, irmão, tudo, se fingiu de um sensei, tudo, mas com que propósito? Eu não estou desculpando não, mas é importante nós, como eu falei, ajuda a entender um pouco, é que ele queria algo muitíssimo precioso aos olhos dele, Jacó, que ao mesmo tempo era algo muito pouco precioso, desprezado pelo irmão Esaú. Vejam o contraste, a valorização que Jacó deu àquela bênção. Eu quero aquela bênção. Infelizmente foi do tipo, nem que eu roube. Nem que eu roube. E roubou. E Isaac disse, abençoei, está abençoado. Quando Esaú chorou e pediu, não, mas foi engano, reverte. Tá. Não. Abençoei, está abençoado. Valorizou muito. Aí vem o apóstolo Paulo, em Colossenses, pensai nas coisas que são do alto, não nas que são daqui da terra. Do alto, valorizem. Esse pensar não é um pensar absoluto. Claro, eu não vou pensar em arranjar emprego, eu não vou pensar em fazer uma relação dos custos e despesas e entradas e saídas, eu não vou pensar, claro que não é assim, é ridículo. Então esse pensar é considerar, é cogitar de uma maneira profunda, é colocar em prioridade, em se preocupar. Coloque as coisas do alto em primeiro plano. Quando Pedro disse, não aconteça isso contigo, ele falou que ia ser crucificado, ia morrer, e a reação de Jesus foi duríssima. Ele chamou Pedro de quê? Arreda de mim, Satanás. Que coisa forte. Por quê? O que estava por trás de tanta força nas palavras duríssimas de Jesus a Pedro? Ele explicou. O bom é que ele explicou, não ficamos a imaginar não, porque não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. E esse cogita lá é pensar, se concentrar em alguma coisa. Pedro, curiosamente, estava defendendo Jesus por um ângulo.
Mas o motivo pelo qual ele estava querendo defender Jesus foi altamente ofensivo ao próprio Jesus. Por quê? Porque estava com pena de Jesus, do amigo Jesus, do líder, do mestre, ficar morrer, sofrer tanto. Não, isso não acontece contigo de jeito nenhum. Aí como é que ficaria o plano da salvação? Inclusive do próprio Pedro e de nós todos. Pedro, é necessário, Pedro, porque as coisas do alto, eu não vim aqui para fazer coisas daqui da terra. Segundo ponto de Jacó. Primeiro, cogitava das coisas do alto, pelo menos cogitou aqui, mas a vida toda foi assim. Segundo, Jacó estava em processo de aperfeiçoamento, embora já tivesse uns 60 anos de idade aqui, mas eles foram muito longevos naquela época, e a geração deles, Abraão, Isaque, Jacó e Esaú. 20 anos depois, após lutar com Deus, ele se tornou outro homem. Quando ele estava voltando de Padã Arã, eu vou pregar breve sobre isto, ele tornou-se um homem completamente mudado, tanto que o nome dele mudou de Jacó para Israel, ali que ele passou a se chamar Israel. Então, às vezes nós não entendemos bem, porque parece que Deus abençoa pessoas erradas. Esse Jacó não merecia essa bênção não, aos nossos olhos, cogitando das coisas humanas, mas aos olhos de Deus, não sei nem se a palavra é merecer, talvez nem merecesse mesmo, mas Deus resolveu jogar sobre ele a sua bênção. Então, às vezes, quando a gente vê Deus abençoando alguém que tem um andar esquisito aos nossos olhos, um dos pode ser este: está em processo de aperfeiçoamento. Deus está ensinando, Deus está permitindo isso e abençoou a si mesmo e está aprendendo. Eu quero duas observações aqui, então. Apesar das bênçãos, muitas pessoas que erram, eles vão sofrer, vão pagar pelos seus erros. Jacó sofreu muito em consequência dos erros dele. Então, a pessoa não está sendo abençoada por causa dos erros, mas apesar dos erros. E Deus consegue ver outras coisas além dos erros. A gente, como é mania nossa mesmo, gosta tanto de ver os defeitos nos outros, que quando a gente vê alguém muito abençoado e que faz alguma coisa errada ou tem feito, olha aqui o erro dele, olha aqui o erro dele, como é que Deus abençoou, isso aqui, minutinho, você sabe, por trás dos bastidores de Deus, todas as coisas que Deus vê nesta pessoa, tanto as coisas que o agradam como as que desagradam. Ele tem as coisas que agradam a Deus também, como Jacó tinha. Então não é jogar muita ênfase no erro dos outros. Segundo, a rigor, eu disse que às vezes a gente tem a impressão que Deus abençoa a pessoa errada. Na realidade, a rigor, qualquer pessoa é errada para receber bênçãos. É interessante, é muito fácil nós dizermos: eu não entendo porque Deus abençoou o fulano. As coisas esquisitas, até a doutrina dele é meio estranha, o jeito, a vida, sei lá como é que Deus abençoou. Parece que Deus está abençoando a pessoa errada. Ok, vamos parar um pouquinho. Você próprio está dizendo isso. Você tem bênçãos, tem recebido bênçãos da parte de Deus? Tenho. Então você é a pessoa certa, ou uma pessoa absolutamente certa, perfeitamente adequada para receber bênçãos? Se for um crente de fato e tiver o mínimo de conhecimento das Escrituras e de um mínimo de sensibilidade de consciência, ele vai dizer: sou nada, quem sou eu? Então para de dizer que o outro está recebendo, o outro, Deus está abençoando pessoas erradas. Então, a rigor, todos nós mereceríamos ouvir: Deus está abençoando a pessoa errada.
Quando ele me abençoa, está abençoando a pessoa errada. Quando ele lhe abençoa, está abençoando a pessoa errada. Estou falando aqui no sentido de, a rigor, pelos nossos méritos, considerando a quantidade de erros e defeitos, que são muitos em você, em mim, em todos nós. Então, para um vale você apontar os erros e dizer, Deus não devia estar abençoando. Agora você não vale. Você com tantos erros quanto ou piores. Não sei. Deus sabe. Então, os outros têm virtudes também. E agradam a Deus também. Então, lembre-se, cada bênção que você recebe é pela pura misericórdia de Deus. Porque merecer mesmo, pelos nossos atos e pensamentos, nós não merecemos. Vamos para a bênção em si, versículos 27 a 29. É curta aqui. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos. E os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Essa foi a bênção que Deus transmitiu a Jacó através de Isaac, mesmo achando que Isaac estava falando com Esaú. De uma maneira muito resumida, observem aqui as características dessa bênção: fartura material, onde ele fala em exuberância e fartura; poder político, sirvam-te povos; autoridade moral e espiritual, nações te reverenciem; predominância sobre aparentados, senhor de teus irmãos. É muito difícil não pensar nos árabes aqui. E povo mais importante do mundo, o modo como ele seria tratado por outros povos, seria a medida para que Deus abençoasse ou amaldiçoasse. Essa frase foi dita por Deus lá em Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra, ou famílias da terra. Então ele repetiu a Jacó e dizendo: a maneira como eu vou reagir com as nações, a medida vai ser como elas vão te tratar. Te abençoaram, vou abençoá-las. Te amaldiçoaram, eu vou amaldiçoá-las. Agora veja o tamanho disto aos olhos de Deus. Quando seria cumprida essa profecia aqui, em forma de várias bênçãos? Quanto a Jacó, pessoalmente, uma pequena parte, fartura. Jacó era um homem que tinha fartura, era um homem rico, embora no final encontrou aquela seca, que no fim terminou lá no Egito, mas muito bem também. E aí vem um pouco mais essa bênção através do filho de Jacó, José, que tornou-se riquíssimo, poderosíssimo. E ainda mais um pouco, mas ainda parcialmente, Davi e Salomão, reis muito mais ricos ainda, muito mais poderosos ainda do que José foi, porque José na realidade era o segundo, né? Acima dele havia Faraó, mas aí Davi e Salomão se tornaram muito ricos e poderosos. Mesmo assim, no reino deles, Davi depois de Salomão, que foi onde Israel alcançou o maior território físico, foi em Salomão, por causa das alianças. Nunca Israel foi uma potência mundial, comparado com os assírios, babilônios, medo-persas, gregos, romanos, superpoderes. Israel nunca chegou a este ponto, mesmo tendo sido bem poderoso com Davi e com Salomão. Ou seja, até hoje não foi cumprido totalmente o que Deus prometeu a Jacó através de Isaac. Essa parte dos irmãos servirem
e de Deus abençoar os que abençoarem, e que Ele seja reverenciado por todas as nações da terra, essa predominância enorme de Israel em várias áreas, como já comentei aqui, militar, política, em todos os aspectos. Para nós que cremos que Cristo irá reinar pessoalmente aqui, no chamado milênio, é muito gostoso crermos como cremos, que esta profecia será literalmente, completamente cumprida ali no milênio. Então aguardamos esse coroamento de tantas bênçãos que Deus prometeu a Israel, como país mesmo, aos descendentes de Abraão, descendentes físicos de Abraão, que vem de uma maneira muito junta, muito agregada com as bênçãos que Deus vai dar para os descendentes espirituais de Abraão também, que somos os crentes no Senhor Jesus Cristo. Então eu quero encerrar reconhecendo que, mesmo com tantas explicações que procuramos colocar aqui sobre essa história, que talvez alguns ainda se sintam incomodados, achando a história esquisita. E tem sentido, até certo ponto, desde que se observe algo. Deus é soberano. Aí é inesculpável se sacrificar a soberania de Deus no julgamento de uma história dessa, ou na avaliação de uma história dessa. Que você diga que não entende bem como é que Deus permitiu isto, acha meio esquisito, engano na hora de uma bênção deste tamanho, tudo bem, que você não entenda profundamente bem, mas você vai ter que chegar e dizer: o Senhor Deus é soberano, e eu creio e respeito os critérios dele, e ele é justo, e ele é reto, e ele é correto, digno, decente, não engana ninguém. Então nós podemos não entender, tudo bem, achar estranho, tudo bem, mas nunca rebaixarmos de alguma forma a soberania de Deus. Quer você compreenda ou não, Ele continua sendo fiel, verdadeiro, santo, justo. Eu quero encerrar com o brado de Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36, quando ele, depois de falar de Israel, que havia sido quebrado para ser enxertado os gentios, mas depois Israel ia voltar de novo à cena, e tudo muito misterioso, tudo muito difícil para compreendermos, e Paulo tenta explicar isso, Romanos 11, no 32 ele ainda diz, porque Deus, Romanos 11, 32, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Ele tentou ainda, eu acho que no fim Paulo desiste, e graças a Deus porque ele desistiu de tentar explicar mais do que ele havia explicado, e no fim ele disse: quer saber de uma coisa? Vocês querem a real explicação para isso tudo? Para todo esse mistério aqui envolvendo Israel, que Israel ia ser colocado de lado provisoriamente para os gentios, para Israel ficar com ciúme dos gentios, que não eram povo, agora são povo. Isso é muito complicado, mas eu estou dizendo o que Deus mandou dizer, pelo Espírito Santo, e é isso aqui. Mas na realidade, eu acho que Paulo aqui, ele está querendo dizer que não conseguiu mesmo explicar tudo, ele próprio não entendia. Aí termina com o versículo 33, profundidade da riqueza,
tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando você encontrar na Bíblia coisas que você não entende e até lhe perturbam, corra para Romanos 11, 33 e 36. É a explicação. Quando você chegar no seu limite, o seu pastor chegou no limite, que é bem curtinho, nosso limite, o seu professor no seminário chegar no limite dele, quando a sua mente quiser ferver, querendo entender as coisas de Deus, pare e vai para Romanos 11, 33 a 36, e você vai ver como a sua alma vai se encher, não de conhecimento suficiente para entender as coisas de Deus, mas vai lhe encher de paz, e vai lhe encher de vontade de louvar a esse Deus que você não entende, mas é maravilhoso, e justo, santo e reto. Louvado seja este Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a absorvê-la e a entendê-la até onde podemos, e o que podemos aplicar, o que não podemos Te glorificar, em nome, e Te honrar, e Te adorar. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém.